Hola, bienvenido a más una clase con la maestra Andressa. Como les había prometido, acá estoy e já estou en el sitio del objetivo. Então, como eu disse no vídeo anterior, a gente começaria logo no próximo vídeo trabalhando com... Só um minutinho. Espanhol, curso, sexto ano. Aí, a maestra tá pesquisando aqui, tá bom, pessoal? Vamos ver se vai carregar. Tem que carregar conteúdo online, porque assim eu consigo fazer o vídeo, né, explicando para vocês. Aí, listos? Tuve que pausar un poco la grabación para que los contenidos se cargasen por completo. Entonces, vamos a empezar con el módulo 5 y como ya había explicado, aún no vamos a trabajar con los numerales. Entonces, por más que la clase empiece con los numerales, vamos dejar eles para después y vamos seguir estudiando con los verbos. Entonces, por favor, não sei se estão utilizando o ordenador, o computador, ou se vocês estão com a apostila nas mãos. Por gentileza, vamos pegar a apostila ou o computador, né? Vamos aí achar o arquivo na página 15, que é onde aparecem os verbos, tranquilos. Quero continuar estudando os verbos, porque quando terminamos a classe 4, entendemos a diferença de tu e usted, vimos também alguns verbos, les expliquei a conjugação de los verbos que são terminados em ar, e ir. Hablamos sobre o presente, sobre o modo del indicativo. E aí, antes de cambiar de assunto, então antes da gente mudar de assunto, vamos continuar falando de verbos, só que agora a gente vai falar um pouco dos verbos irregulares. Então, observem que aqui a gente tem uma coluna para os pronombres sujeitos. Nós outros já aprendemos. Yo significa eu, tu é você. Usted significa o senhor e a senhora. Ele significa ele. Ella significa ela. Nosotros é nós, mas também tem nosotras, tá bom? Vosotros é vós e também tem vosotras, tá bom? Ustedes, senhores e senhoras. Ellos, ellas. Então, eles ou elas. Os pronomes sujeitos nós já havíamos visto. Se por acaso tiver alguma dúvida que não estiver lembrando, deixa o recado, pergunta que a maestra explica. E aí aqui a gente tem 3 verbos que são irregulares, e esses 3 verbos, pelo menos o ser e o tener, a gente usou já em algum determinado momento na classe 4. Vamos falar um pouquinho do que é um verbo irregular. O verbo irregular, pessoal, ele é um verbo que ele apresenta alguma diferença na raiz ou na terminação. Primeiramente, vocês lembram o que é raiz, o que é terminação? Então, a gente pega a palavra estar, que é um verbo. Como que eu sei que ela é um verbo? Porque ela apresenta uma ação, ela apresenta um estado, ou ela apresenta um fenômeno. E aí, a gente identifica que ela pode terminar em ar, em er ou em ir. Então, isso que chamamos de ar, er ou ir é a terminação ou desinência. O que vem antes disso é chamado de raiz ou radical. Então, quando o verbo é regular, a sua raiz ela permanece a mesma na hora da gente conjugar para todo pronome pessoal. E a sua terminação, ela vai ser a mesma para verbos terminados em ar, para verbos terminados em er ou ir.
Então, se a gente lembrar do hablar, por exemplo, né? O hablar ficaria hablo, hablas, habla, hablamos, hablais, hablam. Ou seja, a terminação é praticamente a mesma dos verbos terminados em ar. Qual que é a diferença do hablar para o estar? Vocês conseguem observar? Então, olha lá. Hablo, estou. Hablas, está. Habla, está. Hablamos, estamos. Hablais, estais. Hablam, estão. A única diferença tá na primeira pessoa, que é o yo. Na primeira pessoa, ao invés de ficar apenas o, como hablou, como cantou, como trabalhou, acrescentou a letra G, o Y depois do o. Ficou estou, porque senão ficaria feio falar estou. Então, no espanhol, né, em qualquer idioma, mesmo na língua portuguesa, algumas palavras, alguns câmbios de regra, mudanças na regra acontecem para corrigir alguma coisa na escuta da palavra ou na pronunciação dessa palavra. O caso do verbo estar, ele é irregular por conta disso, só da primeira pessoa. E aí é claro que o estás e o está e o estão, eles levam um acentinho, tá? Para diferenciar do pronome demonstrativo. Então, eu tenho que falar está e não esta. Então, no caso, a diferenciação também aí acontece por uma questão de acentuação, pessoal. Por que que eu estou falando isso? Porque já os outros verbos não tem esse acento, não tem essa tilde. Então, é hablo, hablas, habla. Não tem acento no hablas e no habla. No caso do estar, tem esse acento. Mas, por ortografia, ele seria irregular apenas na primeira pessoa. Então, eu quero que vocês conjuguem aí na casa de vocês. Eu falo o pronome e vocês vão conjugar com a maestra os verbos. Então, enquanto eu falo o pronome, vocês falarão os verbos. Combinado? Então, seguindo. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Tranquilos? Perfeito! Agora, vamos falar do verbo ser, né? Ele é ser no espanhol e ser no português. Porém, a conjugação dele é bem diferente, tá bom? E o verbo ser, a irregularidade dele não tá só na terminação, galerinha. Observa que ele é todo irregular. Tem irregularidade na raiz e na terminação, tá? Olha lá, fica yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. Tranquilos? Agora, a ver o verbo tener. Tener, ele tem algumas irregularidades, mas as irregularidades do tener, que é ter no português, elas estão só na raiz. Observa que a terminação, ela é a mesma para verbos terminados em er. Então, fica o, es, emos, eis, em, tá? Então, se fosse beber, que é um verbo regular, ficaria bebo, bebes, bebe, bebemos, bebeis, bebem. Mas o tener é irregular. Primeira irregularidade dele, gente, tá na primeira pessoa, que acrescenta na frente do N a letra re, porque senão ficaria teno. Tá vendo? Como que a gente fala de oteno? Fica feio, não fica? Então, a gente não pode falar de oteno, é de otengo. Então, agregou depois da letra N a letra re. Alguns verbos acontece esse câmbio, tá? Alguns verbos, quando a raiz termina com a consoante N, na hora de conjugar na primeira pessoa, a gente tem que acrescentar a letra G. No decorrer do estudo, vocês vão perceber que essa mudança acontece com outros verbos, não só com o tener, tranquilinho? Outra irregularidade acontece por câmbio vocálico, que nós chamamos de diptongação. Acontece para
na coluna do tu, então acontece na segunda persona, na terceira do singular, então na segunda, na terceira do singular e na terceira do plural. O E vai sofrer uma modificação, o E vai para IE. Então, ao invés de ficar tenes, fica tienes. Ao invés de ficar tene, fica tiene. Ao invés de ficar tenen, fica tienen. É isso que eu quero que vocês observem, galerinha. Essas irregularidades não vão acontecer para vós outros e para nós outros. Então, olha lá. Vamos conjugar. Fica yo tengo, tu tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas e ustedes tienen. Então, a irregularidade, não esqueçam, a irregularidade da letra G acontece na primeira pessoa, tá? Somente na primeira pessoa. Na segunda e na terceira, acontece uma irregularidade por troca vocálica. O E muda para IE. E na terceira do plural apenas. Em nós outros e em vós outros não acontecem isso. Por que não acontece? Porque muda a posição da sílaba tônica. O mais forte aqui é o emos e o eis. Enquanto que no início dos outros verbos, o mais forte está na primeira sílaba. Então, por isso, eu não falo tene, eu falo ten. Então, se a primeira sílaba ela é mais forte, precisa acontecer esse câmbio vocálico, tá? Então, vamos conjugar comigo? Eu falo o pronome pessoal e vocês vão conjugar o tener para maestra. Yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes. Perfeito, perfeito. Eu quero que vocês façam para mim, tá bom? A tarefa que está... A tarefa não, galerinha. Os exercícios da página 16. Então, na página 16, vocês vão ter que completar. O exercício número 1, vocês vão completar com o verbo ser. E o exercício de número 2, vocês vão completar com os verbos estar e tener. Então, para completar, vocês têm que observar que pessoa que está sendo falada na frase. Então, vamos lá. Só um exemplo do exercício número 1. Na número 1 está escrito assim, ó. Aquela niña, tananã, italiana. Sus padres, tananã, espanholes. E sua melhor amiga é mexicana. Então, aquela niña, eu já sei que é a terceira pessoa. Como que fica o verbo ser na terceira? Ah, fica es. Então, é es italiana. Como que fica o verbo ser para sus padres? Sus padres é terceira persona, mas é plural. Fica son. Então, aquela niña es italiana. Sus padres son espanholes. É assim, tá? Na número 2 é a mesma coisa, só que aí vocês vão utilizar o estar e o tener. Depois que vocês fizerem esses exercícios, eu quero que vocês escutem, tá? A canção Eres Tu, do cantor e autor Juan Carlos Calderón, tá? E aí vocês vão prestar bastante atenção para mim nos verbos que vão estar conjugados para tu e para usted. Então, atenção a la conjugación de los verbos conjugados para tu e usted em la canción Eres Tu. Eu vou deixar o link para vocês junto com o vídeo para que vocês possam escutar a canção e prestar atenção ao uso correto dos verbos. Aí na classe de amanhã a gente faz a correção e comenta a música. Beijos, grande abraço, hasta mañana, chicos!